Arena do Gol TV, estamos aqui, eu, Daniel Gonçalves, o Hudson Gonçalves e o Hudson Gonçalves, Daniel Gonçalves aí, rolou. E Gilson Souza, para poder falar sobre o Campeonato Carioca 2025. Estamos na reta final, Volta Redonda e Fluminense, né? Primeiro jogo aí, 4-0 para o Fluminense, matou o jogo, né? Não tem mais conversa, não tem mais o que fazer. Não precisa nem jogar mais, né? Não é um campeonato de botão, mas se deixar os jogadores na posição certa, já está garantido ali essa vitória aí para cima do Volta Redonda. Mas é uma oportunidade, né? Como nós estávamos falando antes do programa, é uma oportunidade talvez não só do Fluminense, né? Os outros estaduais aí também, os campeonatos que estão na reta final, mas principalmente aqui do Rio de Janeiro, Fluminense e Volta Redonda, o Vasco e o Flamengo, de aproveitar e de repente começar a avaliar o que vai acontecer no início do Brasileirão, porque a Copa do Brasil já se iniciou, o Brasileirão começa no dia 29 de março, as janelas aí do Internacional, né, algumas já se fecharam, de alguns países, então já não consegue mais contratar de fora. Então, o que vai ser para o Campeonato Brasileiro, né? O Carioca tem que... O Campeonato Estadual em geral, né? Não só o Campeonato Carioca, mas tem que ser trabalhado ali o time, os jogadores, aqueles que não estão jogando, ou então aqueles que estão voltando de contusão, botar todos eles para jogar aí, para ver qual vai ser a melhor opção para o seu time. Até para saber o que vai... Isso aqui a gente não precisa contar, não vai servir mais pro elenco nesse momento, né? Tem uns que às vezes não se encaixam no esquema do treinador, então infelizmente, né, sai. Mas os que estão lá tem que colocar para jogar e ver qual a melhor peça, a opção para a partida em geral. E visando também o Campeonato Brasileiro, né? E o Fluminense, inclusive, que desencantou agora, né? Tudo bem que com alguns times menores, mas você vê que o Fluminense tem jogado melhor, né? Não é só porque foi um time menor, menor expressão, como no caso do Volta Redonda, como no caso da Copa do Brasil, mas não é só isso. Você vê que o Fluminense ele vem melhorando ali aos pouquinhos também. Os atletas que estavam até apagados, inclusive, né? Como o Cano, que estava apagado. Com a chegada de alguns jogadores, né? O Canóbio é um deles. Sim. O Fluminense deu uma melhorada, principalmente a parte do meio para frente. Melhorou bastante. Eu acho que o Mano está começando a fazer a leitura do que ele quer para o Fluminense. E esse Fluminense que jogou contra o Volta Redonda, realmente nessa temporada é totalmente diferente do que a gente já tinha visto. Mesmo com a vitória do Fluminense em cima do Flamengo, falando de clássico, né? Não foi um jogo assim que o Fluminense fez, mas esse jogo contra o Volta Redonda em si foi um jogo totalmente diferente. Inclusive, ele improvisou o Arias no lugar do Ganso. E o Arias é um jogador versátil, é um jogador que corre o campo inteiro, o cara tem um preparo físico absurdo e é um grande jogador. E essa junção dele ali com o Canóbio, o Cano também desencantou, vem melhorando a cada jogo. Acho que o Fluminense vai ser uma equipe que vai dar trabalho não só agora nas finais do Campeonato Carioca, né, que pode pegar o Vasco, que vai ser um clássico, ou o Vasco ou o Flamengo, mas também para o início do Campeonato Brasileiro aí, o Fluminense fazer um bom campeonato, uma boa temporada. Jogo esse do Fluminense que será amanhã, domingo, às 18 horas. E nós teremos hoje, então, Vasco e Flamengo. Eu que estou hoje aqui com a minha pauta, igual do meu amigo Faustão. Abraço pro nosso amigo aí, Faustão. Hoje tá aqui, papelzinho dobrado, amassado, é isso mesmo, tira aqui do bolso e vamos que vamos. Então, ô louco, meu. E hoje nós teremos aí Vasco e Flamengo no Maracanã, jogo que tem início às 17h45, já a transmissão, e o primeiro jogo foi 1-0 Flamengo. Não foi um jogo com aquela diferença absurda dentro de campo, como tinha sido o outro jogo, a outra partida. Né? O Vasco teve aí uma melhora, mas eu não achei só que o Vasco teve uma melhora. Eu achei que o Flamengo diminuiu um pouquinho o ritmo. Deu uma caída no ritmo do Flamengo. Deu uma caída, principalmente no primeiro tempo ali, onde o Vasco foi melhor. Mas no segundo deu uma acertada, deu uma equilibrada ali. E nesse jogo do Flamengo e Vasco, sempre, agora toda a temporada está tendo essa polêmica de que sai do gramado natural para o gramado sintético, há uma diferença de a bola corre mais, que o gramado está quente. Então, essas desculpas aí tem que... Eu queria até a opinião de vocês em relação a isso. Se acaba de uma vez por todas com esses estádios de sintético, ou se o nosso futuro vai ser sintético e vai acabar totalmente o gramado, porque aí se acabar, vai acabar a desculpa também. Não é um debate só entre Vasco e Flamengo, né? É um debate que, inclusive, na Europa eles estão votando sobre isso, né? Então é algo mundial, ou vamos acabar com o sintético ou não vamos. Então é algo mundial. Realmente foi feito algo
Não sei se a ideia era melhorar, porque como é que você vai melhorar algo que é natural, né? Uhum. Então, eu acho que não seria possível. Né? Eu acho que foi muito mais envolvendo a questão de custo de manutenção, porque você manter um campo natural é muito mais difícil, principalmente nos dias de hoje, onde os estádios são utilizados muito para eventos. Então é mais fácil, você coloca um sintético, depois coloca alguma coisa por cima, utiliza, quando voltar o sintético tá ali, se precisar trocar de tempo em tempo é mais barato. Então eu acho que foi muito mais voltado para isso do que na intenção de melhorar o futebol se tratando de gramado, né? Eu acho inclusive que o sintético ele é muito mais pesado para nível de contusão, porque não há amortecimento nenhum de jogador, é muito mais duro. Né? Então, para lesões, eu acho que ele talvez seja bem pior, mas eu acredito que nós deveríamos trabalhar com grama natural. Eu vejo o futebol dessa forma, não só por ter um padrão anterior que fosse muito melhor, como nós tínhamos antigamente, mas os estádios eles eram para ser utilizados para futebol, não era estádio para evento. Né? E quando tinha evento, era 2 vezes ao ano, né? Um evento talvez de algum grande cantor e tal, 1 ou 2 vezes ao ano. Não agora que se deixar 3 finais de semana por mês, acaba o jogo, começa o evento. Principalmente no Allianz Parque, né? Que é do Palmeiras. Não, Allianz Parque, o do Corinthians, direto, então às vezes o Palmeiras nem joga lá. Nem joga lá, exatamente. Do jogo, não pode jogar no seu estádio, no seu campo. Virou realmente uma casa de show, né? Um espetáculo de eventos, e o futebol ele é mais um dos eventos, ele não é o evento principal como era no passado, né? Então eu acho que, tirando a parte da brincadeira aqui do Vasco e Flamengo, dessa disputa aí de joga no sintético, vamos jogar na quadra ali da esquina, ver se o Vasco ganha. Não só isso, mas eu acho que com relação só ao gramado, de forma mundial, deveríamos utilizar a grama natural. Eu também, totalmente a favor também. Com relação ao Vasco e Flamengo, aí primeiro jogo 1-0 pro Flamengo, e nas estatísticas do jogo, a única coisa que o Flamengo teve ali disparado na frente do Vasco foi o posse de bola. E o gol. E o gol que foi 1-0, mas que eu digo assim, de estatísticas de falta, de cartões, de passes errados, de quantidade de passes, foi tudo muito próximo ali um do outro. Mas em compensação o Flamengo administrou melhor o jogo, que é o que o Flamengo vem fazendo muito bem com o Felipe Luiz, né? Isso aí a gente não pode deixar. Algumas partidas que eles administram muito o jogo. Né? Não bota correria, segura um pouco a partida. Sabe a hora de acelerar, a hora de calma aí. Os jogadores não estão nem entrando, né? Ele tá poupando também, de alguma forma. Até o próprio De La Cruz, ele falou, calma, ele vai me agradecer lá na frente. Porque ele vem passando por um preparo ali, não só físico, né, de condicionamento físico, mas de estratégia de jogo, de posicionamento, vem treinando muito. E o Felipe Luiz falou que, calma, lá na frente ele... E o De La Cruz hoje é opção, né? De La Cruz e Alessandro hoje são opções aí para poder jogar contra o Vasco também nessa grande semifinal aí. E o clássico é clássico. Jogo é jogado, lambari pescado, clássico é clássico. Por mais que um time esteja melhor, esteja com um elenco melhor, como é o caso do Flamengo em relação ao Vasco, mas dentro de campo tem uma disputa, a disputa é o Campeonato Carioca e ninguém quer perder. Então acho que hoje o jogo do Flamengo e Vasco vai ser um jogo, não vai ser um jogo fácil, salvo se às vezes acontece como aquele 6-1 aí que o Flamengo colocou no Vasco, mas isso não é comum. Por melhor que seja o elenco do Flamengo, é um jogo decisivo, é um jogo entre Flamengo e Vasco. Não é o clássico dos milhões mais, porque o Flamengo vem tendo umas vantagens em cima do Vasco. Aí o Vasco, na minha opinião, já deixou de ser rival do Flamengo já tem um tempo, né? Inclusive... Vou parar de falar com ele, se ele continuar com isso aí. Inclusive, queria até falar aqui, direcionar, a gente está falando de Flamengo e Vasco, mas se for o caso do Flamengo passar hoje, né, e for disputar com o Fluminense, os tricolores já estão contando vitória. Então eu queria que você entrasse aí e desse a sua opinião. Você que é tricolor, você acha mesmo que se o Flamengo passar, vocês têm título garantido? Entra, comenta e compartilha e dá um like aí pra gente. E falar nisso também, o que vocês acham do resultado de hoje, começando pelo Vasco e Flamengo? Eu acho que esse jogo aí vai ser 2-0 Flamengo. 2-0? Nenhumzinho do Vasco ali, pelo menos? Eu vou de 2-1 pro Flamengo, em cima do Vasco. Mas eu acho que vai ser um jogo no estilo do último. Eu acho que com um pouco mais de rivalidade, por conta da vitória do Vasco na Copa do Brasil, então vai chegar querendo mostrar que melhorou, né, vamos dizer assim, nos últimos jogos, que o Vasco não vinha com aquela expectativa do ano, e agora deu uma melhorada, até por novas contratações. Então o Vasco vai querer mostrar um pouco mais, mas no final das contas o time do Flamengo, pela superioridade, não só de jogadores ali, mas de organização, de tudo que a gente sempre comenta aqui no clube, o Flamengo leva hoje 2-1. Pela formação dos jogadores hoje que vão entrar em campo, o Flamengo vai pegar no contra-ataque.
vai jogar mais tranquilo. O Flamengo né? vai jogar um Flamengo diferente do jogo passado. Mais tranquilo. Porém, eu acho, para mim, aqui, na minha opinião, vai ser 1-0 Flamengo. Né? Pode ser que todos os nossos resultados mudem, porque o futebol é assim. Mas eu acho que o juiz vai ter muito trabalho. Flamengo e Vasco hoje. O Vasco tá mordido. Isso é visível. O Vasco vai ser truncado, vai ser pegado. E é onde entra o perigo. Porque, tanto para um lado quanto para o outro. Mas eu digo mais pelo Vasco, que vem perdendo. Para não cometer certo tipo de falta, para não perder peças importantes, para não ter problema lá na frente. Exatamente. E Fluminense Volta Redonda amanhã, 18 horas, qual o resultado? Para mim, na minha opinião, o Fluminense na final. Acho que o Volta Redonda... Mas resultado? Resultado, se o Volta Redonda jogar o futebol que jogou no outro jogo, cada jogo é um jogo, mas eu acredito que seja mais uma goleada de 2-3-0 aí no mínimo. Para mim vai ser 2-0 Volta Redonda. 2-0 Volta Redonda? Eu vou de 3-1 Fluminense. E pode anotar aí. Flamengo e Fluminense na final, então, foi a decisão aqui, unânime, aqui, independente dos resultados. E você, meu amigo, você que está aí acompanhando não somente esse vídeo, mas hoje, inclusive, após o jogo entre Vasco e Flamengo e Vasco no Maracanã, assim que o jogo finalizar, entraremos ao vivo no nosso Instagram, Arena do Gol TV. No nosso Instagram, Arena do Gol TV. Então entra lá também e participa dessa live aí que nós vamos já comentar diretamente sobre essa grande partida e falar mais um pouco aí sobre o jogo do Fluminense e Volta Redonda de amanhã. Um grande abraço para todos vocês e antes disso, curta esse vídeo, compartilhe, envie aí para o maior número de pessoas, porque o YouTube, o Instagram, todas as redes sociais, elas veem ali que o vídeo está sendo muito bom, muito importante. Comenta aí o que você está achando e principalmente quem será os dois times que estarão na final desse Campeonato Carioca. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Arena do Gol TV. Um golaço para vocês.